Olá, eu sou o Gustavo Agüera e hoje eu vou apresentar o meu trabalho, que foi a realização do PIBIC da PUC Paraná. O título do meu trabalho é Os Aspectos Teológicos presentes na obra Hora da Estrela, de Clarice Lispector, à luz dos livros de Macabeus. A minha orientadora foi a professora doutora Ângela Maria Pelizeri de Arruda. A nossa proposta inicial era elaborar um estudo minucioso da relação teológica presente tanto na Hora da Estrela quanto nos livros dos Macabeus e perceber um pouquinho qual que era a relação de Clarice Lispector quando foi escrever esta obra, lá no ano de 1977. Então, nosso principal objetivo é destacar, e foi destacar, as conexões presentes na obra Hora da Estrela e os livros dos Macabeus, do Antigo Testamento. Então, nós buscamos apresentar a estrutura da obra de Clarice e também a sua relação com a teologia, para fazer essa ligação com teologia e literatura. E nós analisamos a influência teológica na composição literária da autora, da Clarice Lispector. Então, dessa forma, os nossos objetivos específicos foram os seguintes: destacar a obra Hora da Estrela, de Clarice Lispector, apresentar os principais motivos relatados por Clarice que levaram à composição da obra, apresentar os conceitos presentes nos livros de Macabeus e também analisar a relação entre Clarice Lispector e o livro dos Macabeus, buscando estabelecer conexões e relações estruturais. Então, para isso, os nossos materiais e métodos são simplesmente baseados na obra da própria autora, que é a Hora da Estrela, e também no livro do Antigo Testamento. De modo mais específico, nós analisamos Clarice com os olhos voltados para os livros dos Macabeus. E é claro que nós utilizamos de literatura complementar diversas dissertações, teses e até alguns livros que tratam a relação de teologia e literatura. E os resultados que nós obtivemos com essa pesquisa foram satisfatórios, porque nós tínhamos como objetivo principal realizar uma revisão literária e uma coleta de dados, e ao final apresentar esses conceitos, destacando as obras de Clarice e as relações teológicas com os livros dos Macabeus. Então, os nossos resultados foram positivos, porque nós conseguimos perceber quais eram esses aspectos e destacar ao longo do trabalho. Dentre as nossas discussões para este trabalho, nós propomos a discutir Clarice Lispector e seus aspectos teológicos, e foi nessa parte do trabalho que nós apresentamos Clarice Lispector. Clarice Lispector, mesmo sendo não brasileira, ela se considerava brasileira e tem toda a sua relação religiosa, porque ela é de família judia, ela veio da Ucrânia para o Brasil, apesar de ter vindo muito nova, mas ela deixou um pouco as suas relações religiosas de lado ao chegar no Brasil, mas em suas obras ela trazia aquilo que era familiarizado, aquilo que ela estava inserida. A Hora da Estrela é tido como uma crítica social e uma crítica religiosa. Então nós conseguimos perceber que ao longo dessa escrita, a personagem Macabeia, que é uma nordestina que vem para a cidade grande em busca de uma melhor vida, em busca de uma vida diferente daquilo que ela estava acostumada, nós percebemos que ali tem a crítica social, tem a crítica religiosa e aquela simplicidade de Macabeias. Macabeia era uma pessoa muito simples, uma pessoa que estava ali, escutava apenas pelo seu rádio as notícias, vivia de forma simples. E essa vivência de forma simples, ao final, vai levar ela à morte, porque ela vai procurar uma cartomante, essa cartomante fala que possivelmente ela vai ter uma vida boa, mas no final a cartomante sabe que a vida dela estava contada. Então, ela, ao sair da cartomante, ela é atropelada, né? E ela morre ali mesmo, assim, em algo bem deprimente e uma sofrência muito grande. Então, essa crítica social da figura da mulher, da figura da pessoa, né, do tamanho da pessoa, sendo deixada de lado pela sociedade, entra muito bem na crítica com o livro dos Macabeus, que também tem essa relação. Então, aqui nós percebemos a crítica social e a crítica religiosa na parte da personagem Clarice Lispector, na parte mais específica de Macabeia. O primeiro e o segundo livro dos Macabeus, eles são divididos no Antigo Testamento, onde o primeiro busca uma redenção, trazer uma história, né, o triunfo de Macabeu, e no segundo livro traz uma teologia mais do martírio, que se relaciona, que nós nos relacionamos com a última parte do livro de Clarice Lispector. Os aspectos teológicos presentes na obra Hora da Estrela, relacionado com o livro dos Macabeus, nós relacionamos, primeira coisa, a presença de um autor, narrador, personagem, que é o Rodrigo,
Clarice Lispector, enquanto em Macabeus tem uma outra estrutura. Então nós relacionamos a questão do martírio como forma de ganhar a vida, trazendo a questão de Macabeia como um martírio e também a questão dos Macabeus. E as nossas considerações finais, nós percebemos que os resultados foram muito satisfatórios e nós tivemos como propósito apresentar a obra e o livro do Antigo Testamento e atrelar esses valores teológicos. Assim, a pesquisa nos propôs uma melhor análise em relação à teologia e literatura e também nos permitiu a compreender os viés teológicos presentes nas obras clariceanas, não só na Hora da Estrela, mas também em diversas outras obras que passou pelas mãos da autora. Para nossas referências, aquilo que nós utilizamos foram o livro de Ouro das Evoluções, para trazer um pouquinho algumas coisas que tratam sobre a história, a Hora da Estrela, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Sagrada, também utilizamos dissertações de mestrado, teses de doutorado e, além do mais, alguns livros que retratam a teologia e literatura. Então, nós tentamos utilizar aquilo que mais se relacionava com a nossa temática estudada. Obrigado, agradeço a oportunidade e espero que esse trabalho possa proporcionar um certo ganho, principalmente para questões teológicas e para as questões literárias, essa relação entre duas matérias tão fundamentais para a nossa vida.